Salmo 1, versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. E tudo quanto fizer prosperará. Senhor meu Deus, Pai, em nome de Jesus, aqui estamos na noite desse dia para te agradecer, te enaltecer, te bendizer, te adorar, te glorificar na beleza da tua santidade. Fala conosco, Senhor, se faça presente na nossa mente, no nosso coração, nos ajude para que possamos nos portar e nos comportar de maneira que o teu nome seja engrandecido, exaltado e glorificado. Assim o Senhor venha e a todos abençoe, falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e pode sentar. A Bíblia diz: cresça na graça e no conhecimento. São duas esferas, ou dois caminhos que nos é proposto para o crescimento: graça e conhecimento. Obviamente que a graça tem a ver com espiritual, aonde nós precisamos nos esforçar, nos dedicar para que haja um crescimento, um desenvolvimento. Graça, crescer na graça. Mas eu queria trazer de uma forma mais abrangente o crescer no conhecimento. Por que, pastor, devo crescer no conhecimento? Porque o conhecimento, ele vai ser a base para que você possa ter uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida abençoada. É ele quem vai te dar direção, vai te dar discernimento para que você não possa ser engoldado ou enganado, até mesmo no sentido espiritual, até mesmo na manipulação espiritual. Porque se você focar só na graça, você pode ser manipulado, você pode ser levado, induzido, seduzido e conduzido por caminhos, por estradas, por vereda que você não gostaria de trilhar, pois o fim seria um fim de fracasso, de derrota. Então, para que isso não aconteça, é necessário que você desenvolva o seu intelecto, o seu conhecimento e a sua cultura. Louvado seja Deus. Na questão da sabedoria, a Bíblia diz que se nós tivermos falta dela, o que devemos fazer é pedir ao Senhor e Ele nos concederá e não lançará em rosto. Mas às vezes a gente pensa que é sábio, a gente acha que é sábio, a gente fica naquela visão de que entendemos, compreendemos e sabemos das coisas, quando na verdade somos pó e cinza, somos pequenos, somos limitados e às vezes somos levados e engoldados por conversas, por falácias, por boatos, por fofocas e outras coisas mais que acabam nos induzindo ou nos seduzindo para a derrota. Pois bem, eu acabei de ler o Salmo 1 no seu versículo 3, porém no primeiro verso ele diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho
dos ímpios. É aqui onde eu preciso ter uma noção, é aqui onde eu preciso ter um esclarecimento, é aqui onde eu preciso ter um discernimento para saber separar o conselho do bom e o conselho do mal, o conselho do obediente e o conselho do desobediente, o conselho do fiel, o conselho do infiel, o conselho daquele que pratica o bem, daquele que é ímpio. Aí a Bíblia diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Glória a Deus. O conselho do ímpio, eu gostaria de lhe dizer que muitas das vezes ele parece ser mais favorável, ele parece ser mais atraente, ele parece ser mais agradável, ele parece que vai trazer a saída, ele parece que vai trazer a solução. Por quê? Porque o ímpio vai lhe aconselhar baseado na sua emoção, baseado naquilo que o seu coração está a desejar, baseado na situação que você está vivendo, e vai conseguir lhe seduzir, porque você vai estar com a sua emoção aflorada. Então é aí que ele vai trabalhar para tentar lhe induzir, lhe seduzir e lhe levar para um caminho que no seu entendimento, aleluia, equivocado, pela a cabeça quente, pela situação de estresse, você vai achar que é a melhor saída. Então cuidado com o conselho dos ímpios. Outro conselho perigoso é o conselho da serpente. E quando eu falo da serpente, eu recuo lá para o jardim do Éden, aonde estava o primeiro casal, Adão e Eva, aonde Deus tinha dito que eles podiam comer de tudo menos do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que eles comerem eles iriam morrer. Mas aí a serpente entrou em cena, a serpente entrou no ambiente, a serpente entrou no jardim e dirigiu-se até Eva, aleluia, e disse assim: é verdade que Deus proibiu vocês comerem de tudo que tem no jardim? Veja qual foi a proposta de Eva, ou melhor, da serpente para Eva, foi que Deus tinha proibido o casal de comer de tudo que tinha no jardim. A Eva disse não, ele nos proibiu comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e também nos proibiu de tocar. Ora, Deus disse que não era proibido tocar, mas Eva acrescentou essa parte, dizendo que Deus disse que não era para comer e nem para tocar. Isso aqui já foi colocado por Eva. Então Satanás entrou na conversa, viu que Eva estava insegura, indecisa, não estava com conhecimento esclarecido do que realmente Deus tinha falado. Veja que ela se atrapalhou e se alterou nas palavras, ou na forma, ou as palavras que ela falou. Então Satanás percebeu, a serpente percebeu que ela não tinha certeza, ela não tinha segurança do que de fato Deus tinha falado. E este é o grande problema da igreja, não só na atualidade, mas em todos os tempos, é quando a igreja não tem segurança e nem certeza daquilo que Deus realmente tem falado. Quando você não tem segurança nem certeza daquilo que Deus falou para você, qualquer outra pessoa que chegar com outra palavra pode lhe seduzir, lhe atrair, lhe engoldar e lhe arrastar, porque você não está seguro naquilo que você falou. Mas Jesus Cristo disse: aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, esse com certeza está consciente de que entendeu o que Jesus falou, por isso ele ouviu e está praticando. Aí ele disse: aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é semelhante ao homem sábio, homem prudente, homem inteligente, que edificou a casa sobre a rocha. Veio todo o vento de doutrina, veio todas as correntezas de doutrina, veio todas as tempestades de doutrina, mas não conseguiu tirar ele da presença do Senhor, não conseguiu derribá-lo. Louvado seja Deus. Então, percebendo, aleluia, a serpente, que Eva estava insegura, ele chegou para ela e disse: não, Deus está enganando vocês, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão ficar parecidos com Deus, vão ficar semelhante a Deus, vão ficar igual a Deus, vão ficar semelhante ao Eterno. Louvado seja Deus. Veja a sagacidade da serpente, porque quando Deus fez o homem e a mulher, macho e fêmea o criou, diz a Bíblia, e Deus os fez à sua imagem e semelhança. Não precisava Adão e Eva comer do fruto para se parecer com Deus, porque eles já tinham sido feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas é Satanás quando pega alguém que está desavisado, que está desatento, que está desligado, que vem para a igreja, mas não presta atenção na palavra, que estuda a Bíblia, mas não entende o que leu, e nem busca em Deus o conhecimento para entender o que Deus está a falar. Por isso facilmente são induzidos, seduzidos, enganados,
aleluia, e humilhado, mas há poder no sangue de Jesus. Pois bem, então tenha cuidado com o conselho da serpente, porque veja, ela disse: não, Deus está privando vocês de algo melhor. E é exatamente esse o conselho que a serpente pode trazer para a minha vida e para a sua vida, dizendo que a proposta dela, da serpente, é melhor do que a proposta de Deus, dizendo que o objetivo dela, da serpente, é melhor do que o objetivo de Deus. Aleluia. Veja que foi um conselho ao bem da Eva, era um conselho para o bem da Eva. Não, você não vai morrer. Na verdade, quando você comer, você vai virar um Deus. Deus não morre, um Deus não morre, um Deus é imortal, um Deus não é atingido pela doença, um Deus não é atingido pela fome, um Deus não é atingido pela tristeza, um Deus não é atingido pela angústia, um Deus não é atingido, aleluia, pelo mal. Você vai se transformar em um Deus. Então, se você se transformar em um Deus, você viverá eternamente, você não morrerá. Esta foi a proposta da serpente, e Eva, na sua ingenuidade, se eu posso assim dizer, foi seduzida e caiu na lábia da serpente. Cuidado, pois hoje ainda existem serpentes no nosso meio, ainda existem serpentes no mundo, que vêm com palavras bonitas e agradáveis. Ah, mulher, se fosse eu mandava eles embora. Se fosse eu botava veneno no café dele. Se fosse eu dava uma pisa nela. Se fosse eu, cortava a orelha dela. Ah, se fosse eu. Deixa eu dizer um negócio para você, meu querido e minha querida. Essa que está dizendo para você mandar eles embora, se você fizer isso, já vai ter 10 esperando para pegar ele. Ela vai ser a primeira da fila. Cuidado, em nome de Jesus de Nazaré. 6 coisas Deus odeia, irmãos. Eu fiz aqui, eu acho que uns 15 pontos, que eu vou falar rápido, não se preocupe não. 15 pontos. 6 coisas Deus odeia. E a quarta, ou melhor, a sétima, Deus abomina. Isso está no livro de Provérbios, capítulo 16, o capítulo 6. Provérbios, capítulo 6, versículo 16. 6 coisas Deus abomina, ou Deus odeia, e a sétima ele abomina. Veja só, estas coisas aborrece o Senhor. 6 e 16 de Provérbios. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos. Pastor, o que são olhos altivos? São pessoas que se sentem superior aos outros, são pessoas que se sentem melhor do que os outros, são pessoas que se sentem maior que os outros, são pessoas que se sentem mais preparadas, mais capacitadas do que os outros. Deus não gosta desse comportamento. Eu estou ensinando Bíblia para você. Louvado seja Deus. Não pense que esse sentimento vai agradar a Deus. Se você chegar diante de Deus: Deus, use a mim porque eu sou melhor do que ele. Deus, me abençoe porque eu sou melhor do que ela. Deus, me dê vitória porque eu sou melhor do que ele. Deus, abra a porta para mim porque eu sou melhor do que ela. Deus aborrece esse tipo de comportamento. Louvado seja Deus. 6 coisas Deus aborrece, e a sétima ele abomina. Língua mentirosa Deus aborrece. Louvado seja Deus. Não pense que Deus gosta de quem mente. Ah, pastor, mas eu menti por causa do Evangelho. Não, Jesus não precisa que você minta por causa do Evangelho. Jesus precisa que você fale a verdade por causa do Evangelho. Louvado seja Deus. A primeira é olhos altivos, a segunda é quem tem língua mentirosa, a terceira é quem derrama sangue inocente. Louvado seja Deus. Às vezes a gente olha para alguém, não vai com a cara dele ou com a cara dela, não gosta dele ou não gosta dela, mas isso não nos dá o direito de ferir ou de machucar. Você pode estar derramando sangue inocente, e eu prossigo para a gente ganhar tempo. Louvado seja Deus. O coração que maquina pensamentos maus ou viciosos, Deus também aborrece, porque às vezes a gente não faz o mal, mas a gente pensa no coração em fazer. Às vezes a gente não mata, mas pensa no coração em matar. A gente não fere, mas maquina um jeito de ferir. Deseja, alimenta o desejo de fazer o mal. Deus aborrece quem tem coração, aleluia, com pensamentos viciosos ou maus, e pés que se apressa a correr.
para o mal, aleluia. Tem gente que não pensa duas vezes, tem gente que não ora, tem gente que não busca Deus, recebeu uma proposta para o mal, já está aceitando. Lá vai, tem mais, no 19, e testemunha falsa que profere mentira, Deus aborrece. E a sétima vem agora, é a que Deus abomina, a que semeia contendas entre irmãos, é a sétima, e Deus abomina ou Deus aborrece o olhar altivo, a língua mentirosa, a mão que derrama sangue inocente, o coração que maquina pensamentos maus, pés que se apressa e corre para o mal, testemunha falsa que profere mentira. E a sétima que ele abomina é aquele que semeia contenda entre irmãos. Eu não sei em qual desses pontos você está enquadrado aqui, eu não sei qual desses pontos pode estar caindo sobre a sua pessoa, mas o pior de todos é aquele que semeia contenda entre os irmãos, é aquele que faz os irmãos brigarem, é aquele que faz os irmãos se intrigarem, é aquele que cria confusão entre os irmãos, é aquele que só fala para dividir, é aquele que só fala para criar briga, é aquele que só fala para desanimar, é aquele que só fala para criar contenda, é aquele que fala, o irmão quer sair da igreja, é aquele que fala, o irmão quer desistir de buscar a Deus, é aquele que fala, o irmão quer ir embora, é aquele que fala, o irmão quer tomar providência, é aquele que fala, o irmão quer ir lá para dar o soco, é aquele que fala e gera confusão e contenda. Deus abomina quem semeia contenda entre os irmãos. Pelo amor de Jesus, irmãos, eu não estou falando isso, aleluia, não é porque eu não quero que você crie contenda na minha vida, não, eu estou falando que é para Deus não te abominar. Glória a Deus, porque a maior tristeza do homem é ser abominado por Deus. No quinto, a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Isso está em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Siga a paz com todos. Siga a paz com todos. Siga a paz com todos. Aqui ele não está classificando se é novo, se é velho, se é bonito, se é feio, se é gordo, se é magro, se é homem, se é mulher, se é branco, se é preto, se é doutor, se é indouto, acadêmico, se é leigo, se é alfabetizado, se é analfabeto, se é crente, se não é crente. Ele siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Olha o desafio para a vida de quem segue a Jesus: seguir a paz com todos. Aquele que você gosta, tenha paz com ele, e aquele que você não gosta, tem que ter paz com ele. Aquele que lhe ama, você tem que ter paz com ele, e aquele que lhe odeia, você tem que ter paz com ele, porque está dizendo todos. A Bíblia diz: siga a paz com todos, e todos são todos. Eu não entendo outra forma de explicar esse, eu não sei se é um adjetivo, se é uma conjunção, não sou tão bom em português, mas está dizendo aqui: siga a paz com todos. Com quem você quer e com quem você não quer. Agora é óbvio que talvez a pessoa não queira seguir em paz com você, aí você está livre. Veja o que é que diz Romanos 12, 18: quando depender de vós, tenha paz com todos os homens. Quando depender de você, tenha paz com todas as pessoas. Então, se está em mim o poder de ter paz com todo mundo, por que é que eu vou criar contenda? Por que é que eu vou criar guerra? Por que é que eu vou criar confusão? Se eu posso criar paz. Quando depender de vós, tenha paz com todos os homens. Romanos 12, 18. Deixa eu prosseguir. No ponto 7, eu lhe digo: todas as contendas vêm do que a gente fala. Todas as contendas, elas são originadas no que nós falamos.
se não todas, mas 99% se origina do que falamos. As lutas, as guerras, as contendas, as discórdias está relacionado com aquilo que falamos, ou porque falamos com maldade, ou porque fomos mal interpretados. Aí gera a confusão, porque às vezes você pode até falar para o bem e a pessoa entender que é para o mal. Vai depender da mente da pessoa, do raciocínio, do esclarecimento que a pessoa tem daquilo que você está falando. Louvado seja Deus. Então eu preciso ter cuidado com as minhas falas, porque ela pode gerar problemas, discórdias, contendas, confusão. Quando a gente entra nesse contexto, a gente comete um erro grande. Sabe qual é o erro que nós cometemos? É que nós lemos a Bíblia para saber o que ela fala ou o que Deus quer falar contra o irmão. Um dos grandes problemas para algumas pessoas, uma parte de quem lê a Bíblia, é que a pessoa lê a Bíblia com a intenção de saber o que Deus está falando contra fulano ou contra Beltrano. Não, meus irmãos, nós não devemos ler a Bíblia para saber o que Deus fala de A, de B ou de C. Nós devemos ler a Bíblia para saber o que Deus fala conosco. Eu não posso ler a Bíblia para saber o que Deus fala contra você. Eu tenho que ler a Bíblia para saber o que Deus fala contra mim. Louvado seja Deus, porque a Bíblia diz que cada um vai dar conta por si mesmo a Deus. O sábio diz que a palavra é prata, mas o silêncio é ouro. A palavra é prata, mas o silêncio é ouro. Está com uns 20 anos ou mais. Eu morava quando a casa era aqui. Um irmão que congregou conosco, ainda em Madureira, mudou-se daqui para outra cidade. De repente ele apareceu aqui para se fichar na usina. Disse: pastor, posso passar um dia ou dois aqui enquanto me ficho? Tranquilo, meu irmão, você é de casa. E um dia a gente conversando, conversa vai, conversa vem, eu caí na leseira de dizer assim para o irmão: rapaz, o irmão fulano é uma bênção. Ele puxou o assunto do irmão e disse: irmão fulano é uma bênção, rapaz. Eu acho que ele só não desenvolveu mais ainda na obra por causa da esposa dele. Se a esposa dele ajudasse mais, ele já seria um obreiro, sei lá, um cargo mais elevado. Meu irmão, eu falei isso à noite, à tarde mais ou menos. No outro dia de manhã, o esposo da irmã bateu na minha porta para saber o que era que eu estava falando da mulher dele. Foi uma lição. Eu digo: tome, caba sem vergonha. Eu falei comigo. Então, a partir daí, meu irmão, eu aprendi que aquilo que eu acho vai ficar comigo mesmo. Aquilo que eu penso vai ficar comigo mesmo. Sabe por quê? Olha, outra frase poderosa: o sábio fala porque tem alguma coisa a dizer, e o tolo fala porque tem que dizer alguma coisa. O sábio fala porque tem alguma coisa a dizer, o tolo fala porque tem que dizer alguma coisa, qualquer coisa, mas ele tem que dizer, tem que falar. Mas o sábio, outra máxima aqui: o sábio não fala tudo que pensa, mas pensa tudo que fala. O sábio, ele não fala tudo que pensa, mas ele pensa tudo que fala. O sábio, quando ele pensa no que vai falar, ele analisa para saber se a pessoa que vai ouvir tem estrutura para receber aquela palavra, tem maturidade para entender aquela palavra, para absorver aquela palavra, ou até mesmo para filtrar aquela palavra. Já dizia o filósofo, eu não lembro se era Sócrates, Platão, Aristóteles, era dos filósofos gregos ainda antes de Jesus. Ele dizia assim: antes de você falar alguma coisa, coloque nas 3 peneiras. Você tem que passar pelas 3 peneiras. A primeira peneira, a peneira da verdade. Olha se é verdade. É verdade? Então agora passe para a segunda
peneira, a peneira da necessidade. É necessário falar. Primeira peneira é a peneira da verdade. É verdade, é. Então eu posso falar. Mas antes de falar, vou falar passar pela segunda peneira, a peneira da necessidade. É necessário que eu fale essa verdade? Qual vai ser, aleluia, o objetivo dessa verdade, o resultado dela? Terceira peneira, a peneira da bondade. Qual vai ser o benefício que a pessoa para quem eu vou falar essa verdade vai ter? Então, se não vai trazer benefício, se não tem necessidade de falar, e não é verdade, então não se fala. Sabe por quê, irmão? Provérbios 18 e 21. Provérbio 18 e 21 diz assim: a vida e a morte estão no poder da língua. A vida e a morte está no poder do que se fala. O que eu falo pode gerar vida ou pode gerar morte, união ou desunião, pode firmar ou derribar, pode construir ou destruir, pode animar ou desanimar, porque a vida e a morte está no poder da língua. A língua tem esse poder, tem essa capacidade, tem essa condição. E eu repito, os problemas que existem entre nós, eles surgem exatamente do que falamos. Eles surgem exatamente das nossas conversas, dos nossos diálogos, daquilo que falamos, daquilo que comentamos. E alguém sai fermentando, e alguém sai colocando lenha na fogueira, e alguém sai aumentando, e alguém sai, aleluia, envenenando. No final tem gente triste, gente abatida, gente desviada, gente desanimada, gente caída, casal separado, amizades desfeitas, igreja se acabando, ministério se fechando, porque alguém não soube medir nem pesar as suas palavras. Porque o que se fala, irmão, tem que ter tempo certo para falar, jeito certo para falar, lugar certo para falar e até a pessoa certa para falar. O que se fala tem que ter tempo, jeito e lugar certo para se falar. E tem que ter a pessoa certa para falar, tanto a que ouve como a que fala. Tanto a que ouve o que vai se falar, como a pessoa que vai falar também precisa ter este controle. Por quê? Porque senão, eu me sentindo na razão, estando com a verdade, eu vou achar que porque estou com a razão, estou com a verdade, isso me dá direito de humilhar, constranger, machucar, expor, desrespeitar, agredir e até pisar aquele que está sem a verdade. A verdade não nos dá esse direito. A razão não nos dá esse direito. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Lembro-me até de uma reunião que a gente fez com os obreiros. Eu vou falar aqui algo da reunião porque ela está postada. Eu cortei, editei quando fui postar. Porque reuniões, quando se faz uma reunião, que se trata de uma reunião, não sai conversando por aqui e por ali não, isso é falta de ética, entendeu? Mas quando eu faço as reuniões, são mais palestras, eu posto e edito, corto aquelas partes que são coisas mais particular. Então vou falar isso porque a gente tratou. E um dos nossos obreiros, um dos nossos auxiliares, não vou falar nome que eles também não estão aqui, nenhum dos dois. Ele disse: pastor, eu estive na congregação e vi o irmão falando umas verdades lá, e eu fiquei animado. Eu disse: tem que falar a verdade mesmo. E o dirigente da congregação estava lá, e ele explicou, e eu disse: muito bem, meu querido, o senhor está coberto de razão, mas eu vou dar aqui a minha orientação e a minha explicação. Primeiro, quando você diz que a verdade tem que ser falada, você pode estar afrontando o ministério, dizendo que o ministério não fala a verdade.
Então você tem que raciocinar, porque você pode estar dizendo que nós, esses obreiros, o pastor, esse ministério, não fala a verdade, porque o Senhor está afirmando, não, a verdade tem que ser falada como se nós não falássemos a verdade, como se nós não tivéssemos compromisso com a verdade, ou falamos mentira, falamos engano. Então tem que ter um certo cuidado. Segundo, eu preciso ter consciência do que vou falar, porque a verdade ela tem que ser falada, sim, mas ela não me dá o direito de faltar com respeito, de faltar, aleluia, com a reverência. Então é só achar esse equilíbrio, é só achar essa noção, para que a gente possa falar e tratar a verdade. Glória a Deus, obrigado. Porque existe um adágio popular, um ditado popular, que a verdade dói. A verdade dói. Eu não sou muito adepto desse ditado, porque a minha verdade é Jesus. Não sou eu quem digo, é a Bíblia em João 14:6. Eu sou o caminho e sou a verdade. A Bíblia diz que a verdade liberta. Então Jesus diz, eu sou a verdade. Essa verdade chamada Jesus, penso eu, que ela não veio para ferir, ela não veio para machucar, ela veio para libertar. Ele mesmo disse, eu não vim condenar, eu vim salvar. Pastor, mas por que é que tem pessoas que se machucam com a verdade? A verdade é como se fosse o sal. Deixa eu explicar para você o que é sal. Todo mundo aqui já viu sal, já comeu sal e já pegou no sal. Todo mundo aqui, sem exceção, já viu, já comeu e já pegou no sal. Se você chegar em casa e pegar um punhado de sal, não vai acontecer nada. Mas se você tiver com um corte, com uma ferida, joga sal em cima para tu ver. Então quem machuca não é a verdade, são aqueles que não estão com estrutura para ouvir a verdade. Às vezes nós temos a estrutura para falar, mas não temos a estrutura para ouvir. Então este é o meu conceito de verdade. Esta é a minha orientação para os irmãos. E concluindo, tudo isso a gente aprende com a Bíblia. Se eu andar por ela, a Bíblia, eu vou prosperar. No livro de Josué, deixa eu ver se eu acho aqui o livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Veja o que foi que Deus falou para Josué após a morte de Moisés, dando Deus a Josué a responsabilidade de assumir o povo. Versículo 8: não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Veja, irmãos, vamos aprender aqui o que Deus está falando para Josué. Primeiro, Deus disse para Josué, o segredo do teu sucesso não está em fazer uma faculdade em Harvard ou nas faculdades federais do Brasil, ou fazer um curso, um preparativo de coach ou algo dessa natureza. O segredo da tua vitória vai ser se tu meditar no livro desta lei, e ele não pode se apartar da tua boca. O livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Olha, Josué, tu vai ler esse livro, mas não é para tu dar indireta nos outros não, viu?
Não é para você dizer como é que os outros têm que andar, nem como é que os outros têm que fazer. É para você fazer conforme tudo nele está escrito. Você entende Bíblia, né, irmão? Aqui não precisa ser doutor em teologia. Eu vou ler novamente. Não te aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Você vai ler Josué, vai meditar e vai ter cuidado. É para você fazer o que nele está escrito. É para você guardar o que nele está escrito. É para você praticar o que nele está escrito. Repito o que falei no início ou no meio da palavra. Não leio a Bíblia, ou não devemos ler a Bíblia para ver o que Deus fala contra o outro, ou o que Deus fala para o outro. Devemos ler a Bíblia para saber o que Deus fala para a gente, irmãos. Glória a Deus. Porque senão a gente vai se tornar um povo sem ética, sem educação, sem respeito, sem moral, sem dignidade. A gente vai ler a Bíblia e vai afrontar um, apontar o outro, e vai acusar um, dar indireta nenhum, indireta. Isso é coisa de gente baixa, gente pequena, gente sem cultura, gente sem o Espírito Santo, gente sem Deus, gente sem palavra. Quem tem o Espírito Santo de Deus, mano, tem postura de príncipe, de princesa. Glória a Deus. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Glória a Deus. Porque então farás prosperar o teu caminho. Ó Josué, se tu guardar essa palavra, se tu meditar nela, se tu se esforçar nela, o teu caminho vai prosperar. E já diz o filósofo: gente feliz, irmãos, não se preocupa em fofocar da vida de ninguém. Gente feliz não tem tempo para atrapalhar, para embaraçar, para perseguir, para causar na vida de ninguém. Gente feliz não perde tempo, aleluia, com quem não quer nada com a vida. Gente feliz vai desfrutar a felicidade que Deus tem lhe concedido. Mas olha, Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia, medita de noite. Aí sabe o que é que acontece com essa pessoa que tem prazer na lei do Senhor e na lei do Senhor medita de dia e de noite? Será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto ele faz prospera. Tudo quanto ele faz dá certo. Tudo quanto ele faz tem sucesso. Tudo quanto ele faz vai para frente. Tudo quanto ele faz fica bonito. Tudo quanto ele faz é bênção. Tudo quanto ele faz traz vitória. Tudo quanto ele faz Deus aprova. Tudo quanto ele faz acontece. Aleluia. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e medita de noite. Medita de dia e medita de noite. Você dá para entender, irmãos, que quem quer prosperar, quem quer ser plantada junto ao ribeiro de água, precisa se ocupar com a palavra de dia e de noite. Se procurar ele de dia, está ocupado na palavra. Se procurar de noite, está ocupado na palavra. Fulano, bora falar da vida dos outros, teu tempo não, estou ocupado na palavra. E de noite também vou estar ocupado na palavra. E de manhã vou estar ocupado na palavra. O meu negócio é com a palavra, porque eu quero ser árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá o fruto na estação própria, cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará. Glória. E tudo, onde ele bota a mão, é que nem José, filho de Jacó, prospera. Tudo quanto fizer, prosperará.
Mas tem aqueles que aonde chega, o negócio está bom, fica ruim. O negócio está alegre, fica triste. O negócio está animado, fica desanimado. O negócio está unido, se desune. O negócio está caminhando, para. Sangue de Jesus tem poder, irmãos. Nós precisamos ser aquele crente que quando chegar no lugar triste, o povo fica alegre. Quando o povo chegar, o povo desanimado, fica animado. O povo estiver desunido, fique unido. Quando o povo estiver fraco, fique forte. Quando o povo estiver vazio, fique cheio. Quando o povo estiver querendo parar, comece a marchar e andar. Glória! Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. E assim sendo, ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto ele fizer vai prosperar. Então, se eu quero prosperidade, irmão, eu não vou olhar para a vida de A, vida de B, de C. Eu vou olhar para a Bíblia, eu vou olhar para a palavra, eu vou olhar para Jesus, eu vou olhar para Deus e fazer aquilo que está determinado na palavra. Aleluia. Queridos, que Deus abençoe. Vamos terminar, mas antes de